Boa noite, pessoal, tudo bom? Estamos aqui para mais uma aula, nosso curso AMG Sala Vermelha. Mais uma vez, muito obrigado por vocês, pela presença de vocês, né? Eu espero que estejam aproveitando. Falta muitas aulas ainda desse primeiro módulo. No segundo módulo, o pessoal que está lá no grupo de WhatsApp, acho que essa semana eu vou mandar lá os temas para o pessoal sugerir tanto os temas também como sugerir pessoas para estar ministrando as aulas que aquela pessoa tiver expertise na área. Eu posso sugerir já? Então hoje nós estamos aqui, a aula do Dr. Gabriel Limonge. Fique à vontade, doutor. Pessoal, primeiramente, boa noite. Acho que é a primeira vez que eu tô aparecendo, né? Primeira vez que eu tô aqui na MG, as outras foram todas remotas. Bom, hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre ritmos de parada, tá? É uma aula que eu enxuguei ela um pouquinho, justamente porque geralmente no curso presencial, né, Leandro, a gente fala de brad, taque e ritmo de parada. Aqui, como o tempo é um pouquinho mais curto, a gente condensou só em ritmo de parada, tá? Bom, sem muitas delongas, vamos... Rapidinho, Gabriel, só te cortando. Manda. É importante falar isso, pessoal. Essa aula do Gabriel, que ele vai dar aqui agora, em uma hora e pouquinho, ele dá em uma manhã toda no curso prático, tá? Então, assim, muito... Aliás, todas as aulas, né, do curso, elas são bem mais aprofundadas do que a gente está dando aqui. Por conta, obviamente, do tempo, tá? É porque eu falo pouco também, né? Bom, pessoal, então vamos lá. A gente vai falar de ritmo de PCR e seus tratamentos, tá? Então eu vou especificar cada ritmo de parada com vocês. A gente tem principalmente 4 ritmos, a gente vai destrinchar isso na próxima hora, tá? Bom, então, me apresentando de maneira formal para vocês, meu nome é Gabriel Limonge, sou médico intensivista, sou titulado pela AMIB, sou médico diarista de uma das UTIs do HMAP, tá, na gestão Einstein. Sou médico do time de alta performance também do HMAP, que é o time de resposta rápida, né, mais conhecido. Sou instrutor do ACLS, pelo Einstein também, tá. Fui médico tanto do SAMU quanto do Centro de Operações Aéreas de 2016 até o ano passado, tá? Por conta de agenda, família, etc., acabei saindo do serviço, mas é um amor que eu levo aí, tá? Até por isso que eu conheço esse princeso aqui. Bom, então basicamente a gente vai discutir isso daqui, né? A gente vai discutir o algoritmo de PCR do ACLS, tá? Eu vou mostrar para vocês que de forma muito básica, o que a gente precisa é saber encaixar o paciente em cada braço desse algoritmo, tá? Então, uma vez que a gente conseguir jogar o paciente nesse algoritmo, a gente vai conseguir tratar esse paciente de forma eficaz, tá? Então, durante a aula agora a gente vai passar por cada ritmo, por cada as causas mais comuns de cada ritmo, tá? E, obviamente, os tratamentos, certo? Tanto medicamentosos quanto não medicamentosos, tá? A gente vai falar de cada um deles, tá? Bom, então vamos começando. A gente tem os dois braços do algoritmo. A gente vai falar de ritmo chocável e ritmo não chocável. Eu gosto de chamar a atenção para vocês também em relação a ritmo organizado e ritmo não organizado. Então, em cada um dos tópicos, né, tanto dentro do ritmo chocável quanto do ritmo não chocável, a gente tem um ritmo organizado e um ritmo não organizado. Por que é importante falar isso? Mais para frente a gente vai comentar um pouquinho sobre, porém, todas as vezes que você tiver um ritmo organizado, em especial quando você tem um ritmo, você muda de ritmo e esse ritmo é organizado, você tem que checar se o paciente tem retorno da circulação espontânea. Então é interessante a gente saber entre ritmo organizado e ritmo não organizado. Meu paciente está numa fibrilação ventricular, é um ritmo não organizado.
ele passou por uma TV. Gabriel, tem que checar pulso? Tem que checar pulso. Você trocou o ritmo e é um ritmo organizado. Ah, Gabriel, meu paciente estava em FV e passou por uma sistolia. Depois que eu fizer o protocolo relacionado à sistolia, eu garanti que é uma sistolia, eu tenho que checar pulso? Não, eu não preciso. Eu tenho certeza que é uma linha reta. Então não preciso checar pulso. Tá? Então por isso que eu gosto de trazer para vocês também esse conceito de organizado e não organizado. Falando de FV, que é a fibrilação ventricular, é um ritmo desorganizado, tá? É um ritmo passível de desfibrilação. Então aqui a gente está falando do primeiro, a gente começa a falar em relação a tratamento, tá? Que aqui eu estou falando de desfibrilação, que eu estou falando de choque. Choque é tratamento, tá? Para ritmos chocáveis, tá? Então qual que é a prioridade nos ritmos chocáveis? Choque, independente de medicação, tá? E por isso que o algoritmo traz no braço do ritmo chocável, a primeira coisa que ele traz, identificou que é um ritmo chocável, choque, tá? Então o que a gente tem de causas da PCR? Isquemia miocárdica, lesão elétrica, o paciente tomou um choque numa tomada, ele fez um arco que passa pelo peito. Ele pode entrar em FV, o coração pode entrar num ritmo anárquico, desorganizado, e isso não conseguir gerar débito cardíaco? Pode, tá? E é uma das causas muito comuns de FV. Então, o paciente vítima de descarga elétrica, a gente chega, o paciente está em assistolia, isso num cenário pré-hospitalar, vamos colocar. É muito provável que esse paciente, em algum momento, em especial nos momentos iniciais, ele tenha feito uma FV, ele tenha feito uma fibrilação ventricular, e ele fez a sistolia porque a gente não pegou esse momento inicial da parada cardiorrespiratória. Então, o coração não gera débito, não gera fluxo coronariano, e por isso o coração entra em assístole. Tá? Ele passa a não bater de forma nenhuma. Tá? Então, nem de forma desorganizada ele está batendo. Então, e é por isso que no contexto de APH, a vasta maioria das vezes a gente chega, o paciente está em assístole, né, Leandro? Então, muitas das vezes a gente chega, o paciente está em assistolia, cabe a nós reverter a sistolia. Então, o mais comum para a gente é a sistolia, um ritmo chocável e depois um retorno da circulação espontânea. Tá? Raras as vezes a gente chega, o paciente ainda está apresentando ou uma FV ou uma TV sem pulso. Tá? Raras as vezes. É muito tempo dependente e aí no pré-hospitalar a gente realmente, se a gente não chegar de forma muito otimizada, a gente acaba perdendo esse tempo. Lesões traumáticas do miocárdio também, tá? Aqui entra o Commot Cordis, tá? Que é o jogador lá da NFL, né? Do futebol americano, que tomou a capacetada no peito e caiu em PCR, tá? Então, uma lesão traumática, um estímulo, um trauma torácico pode levar o paciente a uma FV também. Uma explosão de airbag, o paciente bate o peito, né, no volante, ele pode evoluir com isso? Pode. Além das outras lesões que podem causar paradas cardiorrespiratórias. Pneumotórax hipertensivo, tamponamento, etc. Que a gente está falando de lesão traumática também. Da mesma forma, que eu acabei de falar também do estímulo mecânico, tá? Então, pode ser por conta de um estímulo na caixa torácica? Pode, tá? Outro estímulo mecânico aqui, não sei se vocês já tiveram a experiência de estar passando um acesso central, por exemplo. Isso acontece muito em jugular interna direita, tá? Passa o fio guia, a gente tem mania, né? De levar o fio guia e deixar isso daqui para fora só. Então, e o paciente reclama, tô sentindo mal. Você tá lá dentro do ventrículo dele cutucando, tá? E isso pode gerar um mecanismo de arritmia cardíaca, tá? Miocardite também pode levar a esse ritmo, tá? Então é um ritmo geralmente inicial de parada,
que depois a gente evolui para um ritmo, geralmente uma sistolia, tá? Em relação a taquicardia ventricular, aqui é um ritmo organizado, tá? Também é um ritmo passivo de desfibrilação, tá? Então, uma das causas aqui, a gente está falando de choque também, tá? A grande diferença da TV para FV é a organização, tá? Então, na FV você tem um ritmo completamente anárquico, tá? Na TV, não. Na TV você tem um ritmo organizado, você tem um QRS, tá? Só que esse QRS é um QRS alargado acima de 0,12 e não tem presença de onda P, tá? É o que define ataque ventricular, tá? Como causa, isquemia miocárdica também. Então, o infarto entra muito aqui. Em relação a FV e TV, a gente fala muito em relação a infarto, tá? Então, por exemplo, o paciente teve o infarto fulminante, né? Teve o infarto e morreu. Muito provavelmente, o que aconteceu? O paciente teve um insulto miocárdico, ele teve uma isquemia miocárdica, fez um dos ritmos ou FV-TV, e por conta disso o miocárdio entrou numa arritmia, e aí ele evoluiu para a sistolia, por exemplo, e não consegue reverter, porque você não tem uma área que consegue contrair, tá? Então aqui a gente entra no infarto fulminante. Alteração anatômica do miocárdio, que eu estou... e é mais ou menos um subitem aí do circuito de reentrada. Então você tem uma reentrada, né? E aí o estímulo ele continua. Então, uma vez dado o estímulo, esse estímulo continua. Você tem essa ataque ventricular, tá? Então, Gabriel, uma taquiarritmia, uma FA de alta resposta. Eu posso, em algum momento, evoluir para uma taquicardia ventricular? Posso, tá? Posso. E é por isso que é importante a gente controlar esses ritmos, tá? Então, uma FA de alta resposta é um fator de risco para uma TV? É, tá? O que eu chamo muita atenção aqui? Na TV, você tem que garantir que o paciente não tem pulso, porque a gente tem ataque ventricular com pulso, tá? Então é mandatório que você assegure que o paciente não tem pulso. O que o manual fala pra gente? Gabriel, você tem uma TV, você choca, entra no fluxograma todo, segue o fluxograma, ok. Você não tem uma mudança do ritmo. A cada ciclo eu tenho que checar pulso? Não. Se você não tiver alteração do ritmo, se a todo tempo, por exemplo, for uma TV, em especial se ela tiver o mesmo aspecto eletrocardiográfico, você não precisa ficar checando pulso todo o ciclo. E é uma das coisas que o manual traz, inclusive, que é motivo de atraso na retomada da RCP, tá? Da reanimação cardiopulmonar. Você fica ali, tem pulso, não tem pulso, etc., e fica atrasando a retomada da RCP, tá? Então, se você não tiver uma mudança do ritmo, você não precisa ficar checando o pulso a cada ciclo. Na primeira aula a gente enfatizou bastante isso, né? Então, a RCP de qualidade, além de fazer ela com qualidade, atrasar o mínimo possível para o seu início, né? Exato. Então nada vai poder atrasar ela, e não muito menos checar pulso. Se às vezes eu deixo de entubar um paciente no APH porque eu tenho que trocar o socorrista que está fazendo a massagem, que irá dizer um checamento de pulso, né? Uma checagem de pulso. E é uma das coisas até interessantes que o Leandro trouxe, por exemplo, o manual, ele não traz, por exemplo, qual é a via aérea avançada que você deve fazer. Então, por exemplo, eu posso fazer uma máscara laríngea? Posso fazer um tubo, uma intubação? Posso fazer um tubo, um dispositivo supraglótico que não é máscara laríngea? Posso também.
Se eu tiver uma adequação, se minha ventilação com bolsa válvula máscara tiver otimizada, eu tenho uma indicação, eu tenho uma mandatoriedade de intubar esse paciente, de colocar uma via aérea avançada nesse paciente? Não, não tem. Ah, Gabriel, você está falando que eu posso levar nos 30/2 até o paciente voltar? Sem problema, sem problema. Se você tiver uma expansibilidade torácica, quando você fizer as ventilações, sem problema, tá? Desde que você garanta isso. E aí, como que a gente vai garantir? Manual também, o que fala pra gente? Se, por exemplo, eu estou ventilando bolsa válvula máscara, se eu tenho a oportunidade de colocar um capnógrafo, esse capnógrafo está acima de 10, em especial acima de 15, ok, tá? Então você está fornecendo uma ventilação adequada para o seu paciente, você não precisa avançar a via aérea dele. Por que muitas vezes a gente acaba fazendo isso? A gente acaba avançando via aérea. Para garantir que a gente está sendo eficaz, e dois, e aqui eu vou começar a ser um pouco mais polêmico, tá? Por ego. Né? Então, eu preciso entubar o paciente parado. Precisa mesmo? Né? Então, até o Leandro fala muito isso. Ele chegou num paciente em PCR, colocou a máscara laríngea. Em relação à intubação versus máscara laríngea, se você tiver experiência na passagem de máscara laríngea, é muito mais rápido, muito mais fácil você garantir uma via aérea, você garantir uma ventilação do paciente com dispositivo supraglótico, tá? Eu sou suspeito de falar, né? Porque eu costumo dizer que se tem uma bandeira que o Dr. Leandro levanta, é a bandeira da máscara laríngea, né? Isso que o Gabriel está contando foi uma PCR, um paciente com um grau de obesidade muito grande, na porta de uma unidade básica de saúde. E foi um paciente jovem, né? Paciente jovem. E na hora que na ambulância, eu já identifiquei que era uma via aérea muito difícil, né? Então, o que eu optei naquele momento? Máscara laríngea. Eu dei o suporte ventilatório adequado, né? E reanimamos aquele paciente. Infelizmente, o paciente não voltou, né? Então, eu não precisei avançar essa via aérea. Mas eu minha bandeira é a máscara laríngea, né? Ainda mais agora com o advento do iGel, então, enfim, né, tem dispositivo aí para todos os tipos de meio, todo tipo de... todo custo. Todo custo, então... Assim, na verdade, eu sempre comecei, sabe, Gabriel? Quando eu dava plantão recém-formado, eu levava... Hoje tem muita máscara laríngea. Sim. Há uns 2 anos atrás, quando eu formei... não tinha, então eu sempre levava. E eu já cheguei com vários pacientes com máscara laríngea que eu salvei no Hugo, na época eu só tinha o Hugo, e nunca fui recriminado, muito pelo contrário. Sempre recebi muitos elogios. Então, até o tema da nossa próxima aula, né? Máscara laríngea salva muito, muito mesmo. Muito mesmo, muito mesmo. E evita mais hipóxia naquele paciente que já está tendo hipóxia cerebral por conta da PCR, né? E é aquela coisa assim também. Você vai entubar. Não, para um pouquinho aí, que eu preciso ver aqui para entubar. E aí sua fração de compressão torácica vai embora. Então, numa dessa, por exemplo, eu vou trazendo para minha realidade. Na UTI, o paciente para, ele não tem uma via aérea avançada. É aquela coisa, eu tenho que destravar a cama, entrar, tirar a cabeceira, toda aquela preparação e tudo para conseguir laringoscopar o paciente. Não é nem garantido que eu vou conseguir efetivar a via aérea. Uma máscara laríngea, eu tô do lado do paciente, eu insiro, eu tô posicionado em qualquer momento ali do paciente, eu consigo inserir. Então não tem essa especificidade, né? Esse galeio, né? Vou falar assim, da intubação, tá? Então pensem nisso, é muito aquela coisa, o médico tem que entubar, o médico tem que entubar. O médico tem que garantir ventilação e via aérea do paciente. Se você consegue garantir isso com um ambu, com uma bolsa válvula máscara, perfeito. A gente costuma brincar no curso prático que a situação não em tubo é corriqueira, acontece com todos, né? Acontece comigo, com o Gabriel, acontece com pessoas muito mais experientes que a gente. E tranquilo,
Agora, a situação não ventilo, aí essa você tem que sair dela. Né? Então, não tem jeito. Essa aí você tem que sair. Se não conseguir entubar o paciente, tudo bem, mas se não conseguir oxigenar esse paciente, aí você tá enrolado. Aí a corda aperta. E no curso prático a gente garante que você saia 100% dessa situação. Não tem como você sair do curso e não saber sair dessa situação. Exato, exato. Bom, acho que TV falamos também, tá? Indo pro outro... aqui eu optei... isso aqui não tá no tema da aula. No tema da aula, não tá no fluxograma, mas optei por me adiantar porque com toda certeza ia ter uma pergunta sobre torçar. Sempre tem, sempre tem. Então, o que é o torçar? O torçar é uma TV polimórfica, tá? Então, você tem as mesmas características de um ataque ventricular, você não tem onda P, você tem um ritmo desorganizado, você tem um ritmo ali que confunde inclusive com FV, porque ele é mais anárquico, tá? O que é a grande questão do torçar? É como, e aí cabe a imaginação, né? Que ele fala que como se fosse um pano enrolado no mesmo ponto, que é, né, a torção das pontas que ele chama. Por isso o torçar. É um ritmo desorganizado também, tá? Aqui é um ritmo que só é passível de desfibrilação. Eu, Gabriel, nunca vi um paciente com torçar com pulso, tá? Todas as vezes que eu vi torçar era um paciente parado. Então, é um ritmo anárquico de fibrilação, tá? Fibrilação. Então, e o torçar, ele é uma predisposição a TV, a FV, tá? Então, o paciente está em torçar ali, muito possivelmente ele vai degenerar para um FV, tá? Então, só passível de desfibrilação, tá? Mesmo que o paciente tenha pulso, isso a gente fala na aula, no curso presencial. Mesmo que o paciente tenha pulso, aqui você só vai conseguir desfibrilar, tá? Você tentar fazer uma cardioversão elétrica sincronizada aqui, ele não vai achar o pico da onda R. Então, não adianta você tentar, você ficar lá tentando com o monitor ele sincronizar, que ele não vai conseguir, tá? Novamente, isquemia miocárdica figura aqui, tá? Hipomagnesianemia, hipocalemia e entram também as síndromes congênitas, né? Que aí é o QT long e tudo. Então, por exemplo, o paciente está usando inúmeras medicações que alargam o QT, que aumentam o tempo QT. Muito raramente, por exemplo, o paciente está usando só Aldol, por exemplo, ele vai fazer um torçar. Mas aí o cara está usando 4 medicações diferentes que alongam o QT, aí ok, aí é mais provável que ele faça um torçar, tá? Então, o torçar, a reversão dele, você tem que pensar em magnésio, tá? Você tem que pensar em magnésio. E aqui, para pacientes adultos, no máximo 4 gramas, tá? Divididos em 2 doses. Então, 2 gramas, ele manteve-se em torçar, você repete essas 2 gramas, tá? Seria o tratamento medicamentoso para isso, fora os choques, tá? Então, agora sim, indo para o outro braço do algoritmo, a gente começa a falar dos ritmos não chocáveis, tá? O primeiro que eu trago para vocês é o AESP, que é atividade elétrica sem pulso, tá? É um ritmo que não é passível de desfibrilação, porque é um ritmo organizado, tá? Então você não vai chocar esse paciente, porque ele tem uma atividade elétrica organizada. Só que essa atividade, esse estímulo elétrico ele não consegue contrair o miocárdio, não consegue fazer com que o miocárdio tenha débito, tá? Que ele entregue uma pressão. Então, por isso, paciente parado. Gabriel, e o pseudo-AESP?
Cara, extremamente complicado falar em pseudoaesp, em especial em unidades mais de pronto atendimento a nível de UPA, CAIS aqui nosso, né? Porque aí o pseudoaesp, você tem que garantir que realmente o paciente não tem pulso, faz um ultrassom, etc. Então hoje nem todo UTI tem ultrassom. Então você falar em pseudoaesp e tudo, alguns tratamentos de pseudoaesp envolvem vasopressina, por exemplo, pra você fazer uma checagem, mas é muito complicado. O que o manual traz em relação a isso? Na dúvida, não sei se eu palpo, não sei se eu palpo. Se você deixar de reanimar esse paciente, você é prejudicial. Se você reanimar esse paciente, mesmo que ele tenha um pulso ali uma pressão sistólica muito debilitada, você não vai estar sendo prejudicial para esse paciente. Se ele não tiver pulso, ele não tiver débito, aí sim você está sendo prejudicial. Então, se você não consegue afirmar com 100% de certeza que é um pseudoaesp, você tem que reanimar. Acho que 99,9% de nós não consegue afirmar com essa certeza. Muitos pacientes nesses cenários não vão estar de PAI, para você saber se, não, está muito debilitado ali a pressão, mas eu tenho pulso, eu tenho pressão. Complicado, tá? Complicado. Mas o AESP é um ritmo organizado, não passivo de desfibrilação, e aqui a gente entra nos nossos amados 5H e 5T, tá? Que são as principais causas do AESP. Tá? Hipóxia, hipovolemia, hipercalemia, hipocalemia, hipotermia, acidose, tamponamento, tromboembolismo, trombose coronária, de novo o infarto, tá? As toxinas e o pneumotórax hipertensivo. Tá? Então, a tensão pulmonar. Como que eu vou tratar um AESP? Tratando os 5H e 5Ts. Então, por isso que durante o ACLS, durante o curso também, a gente bate muito em cima dos 5H e 5Ts. Tá? Gabriel, eu vou pensar nos 5H e nos 5Ts só e exclusivamente só quando eu tiver um ritmo que é não chocável? Não, você pode pensar no 5H e 5T lá no começo, não tem problema. Só que, e aí a nível de manual, a nível de curso, se você não expressar, se você não verbalizar que você está pensando e tratando 5H e 5T, esquece, tá? O paciente não reverte. E na vida real é assim, né, Leandro? Se você não pensar nas causas reversíveis, o paciente não vai reverter. Tá? Você pode fazer um caminhão-tanque de adrenalina para ele, que ele não vai reverter. Pode estar com um alto pulso lá reanimando. Esquece, esquece. Então, o AESP aqui novamente, tá? Chequem pulso e garantam que seu paciente está sem pulso. Agora, aqui o AESP é um ritmo que a gente sempre fica naquela. Tem pulso, não tem pulso, tem pulso, não tem pulso. Porque você está vendo um ritmo organizado, você está vendo um ritmo sinusal na maioria das vezes. Então, tipo, fulano, vem cá, checa aqui, etc. Se o paciente, após os 10 segundos de checagem, você não consegue garantir que o paciente tem pulso, retome a RCP. Garanta que o seu paciente tenha débito, mesmo que externamente, que é a reanimação cardiopulmonar, tá? Então, assim, por que a gente faz a reanimação cardiopulmonar? Uma coisa que o Leandro até treme na hora que eu falo no curso. Por que a gente tem que fazer a reanimação cardiopulmonar? Você tem que dar débito cardíaco para o seu paciente. Você tem que dar fluxo sanguíneo cerebral e coronariano para esse paciente. Se você não garantir fluxo coronariano, o paciente não vai voltar. Se você não garantir fluxo cerebral para esse paciente, o paciente pode até voltar, mas vai voltar goiaba. Tá? Se você não garantir que esse paciente tem uma perfusão cerebral, você está gerando a lesão encefálica nesse paciente. Tá? E na prática é fácil ver isso, né, o Gabriel? O paciente muito obeso,
normalmente é muito difícil de voltar. Justamente porque a gente não consegue fazer uma RCP de qualidade para ter débito, né? Nem cardíaco, nem cerebral. A gente não consegue comprimir aquela caixa torácica. Aconteceu semana passada, no domingo sem ser esse o outro. A gente foi no RCP, o paciente obeso, e aí, como líder da RCP, eu pedi tanto um enfermeiro de uma motolância como um condutor socorrista para comprimir mais forte. E justamente por causa disso, dessa caixa torácica dele muito, muito grande, muito tensionada. Uma outra coisa que eu queria falar rapidinho, lá nos 5H, 5Ts, investe um pouquinho mais na hipóxia. O paciente que faz parada cardiorrespiratória por causa de hipóxia é o paciente mais fácil de reverter essa PCR, tá? Então, claro, todo paciente a gente deve investir, então, mas dobra o seu tempo. Né? Cada médico tem aí na sua consciência um tempo, né, que ele costuma fazer ou que ele dobre esse tempo na hipóxia, tá? Porque realmente volta muito fácil esse paciente. É o Então, paciente que volta mais fácil, né? mais É o fácil. paciente que volta mais fácil. Afogado, né? Afogado, às vezes afogado ficou 30 minutos. Cara, faça RCP de qualidade, invista nesse paciente, que ele volta. Volta. Até interessante, assim, trazendo conteúdo extra para vocês, até o Leandro falou em relação à hipóxia aqui também, então, até tô estudando para o PAUS essa semana. Esse paciente da hipóxia, né, é um paciente que realmente ele volta com muita facilidade. É um paciente que, se você garantir uma oxigenação para ele, esse paciente vai voltar. O paciente vai voltar. Então, por exemplo, o afogado é um paciente que a gente tem que investir um pouco mais. O paciente hipotérmico é um paciente que a gente tem que investir um pouco mais também, tá? O hipotérmico, a gente tem que fazer a reversão da hipotermia, tá? Então, por exemplo, e aí você entra em dois cenários, né? Você entra na hipóxia e, por exemplo, o afogado em água gelada, né? O próprio Paus fala que se o paciente não tiver acima de 30 graus, não é interessante que você interrompa a RCP. Tá? Então ele fala de paciente submerso aí de 40 minutos, só que o paciente hipotérmico, a hipotermia, ela faz uma neuroproteção, tá? Então hoje, assim, evidência de neuroproteção, hipotermia. Então, um paciente neurocrítico, por exemplo, é um paciente que a gente pensa em hipotermia, tá? E não pensar em hipotermia somente, aqui em Goiás não tem. Não, aquele paciente que ficou submerso numa piscina ou num lago, numa represa à noite, esse paciente já vai fazer hipotermia. Com certeza, né? com certeza. Aqui em Goiás é muito quente, o Cerrado é muito seco. Não, aqui também faz muita hipotermia. Quem fala que afogar em Goiás não faz hipotermia nunca foi em Pirinópolis. Ou água gelada. Deus do céu. O amigo nosso, o Dr. Guilherme, que tem uma experiência boa para contar. Teve uma reação alérgica gravíssima por conta da água. Fez anafilaxia. Fez anafilaxia. Bom, então, retomando aqui, muito, muito, muito cuidado com a ESP, tá? Porque é um ritmo organizado, você olha, é um ritmo geralmente sinusal, que você vai olhar e vai querer achar pulso de qualquer forma. E pode ser que o paciente não tenha pulso. Então, checou 10 segundos, não tem pulso, RCP, mandatório, tá? Mandatório. E por fim, a sistolia, que é a linha reta, tá? A sistolia entra como um ritmo desorganizado, tá? É um ritmo que não é passível de desfibrilação, você não tem uma corrente elétrica, você não tem uma corrente ali no coração que possa ser passível de reversão com desfibrilação. Então não tem por que chocar esse paciente, né? E aqui, House, Grey's Anatomy, etc., mandam lembranças, né? O paciente tá lá, chocar e tal. No cinema é bonito pra caralho. Mas aqui não tanto, tá? Da mesma forma,
5Hs e 5Ts, tá? Tem que pensar nos 5Hs e 5Ts em assistolia. E aqui, mandatório. A sistolia só é a sistolia se for feito o protocolo da linha reta, que é o protocolo da cagada, né? Não tem outra forma de falar. Então, o protocolo dos cabos, ganhos e derivações. Eu ia falar pra você não falar, pra eles jogar lá no grupo. Agora já foi. É o cagade. Eu tava vendo se ia ter um slide, o próximo, e você ia falar, velho. Então, o protocolo da cagada, tá? Então, obrigatoriamente, eu tenho que checar ganho. Por quê? Pode ser uma FV fina e eu tá comendo bola numa desfibrilação? Pode, tá? Pode. E, inclusive, é uma das pegadinhas que a gente faz no curso. Eu tô contando aqui porque, né? Mas é uma das pegadinhas que a gente faz no curso, tá? Então, uma FV fina pode ser facilmente confundido com assistolia, tá? Você tem que checar os cabos, tá? A coisa mais fácil do mundo é você estar reanimando o paciente e um eletrodo soltar, tá? A coisa mais fácil do mundo, soltar um eletrodo. Eu, Gabriel, em momentos de parada cardiorrespiratória, eu opto, mesmo em ambiente de medicina intensiva, em ambiente de UTI, eu opto por monitorizar com as PAs, tá? Porque eu garanto que está monitorizado. Ah, Gabriel, mas não, quando a gente parar e tudo... Cara, porque assim, se for uma sistolia, supondo, eu coloco a pá, é uma FV, eu já estou pronto para chocar. Ah, uma sistolia, você pode muito bem desfazer a carga. Então, por exemplo, o paciente está parado. Cara, eu carrego, pá, deixo ele carregado, monitorizo. Se for um ritmo chocável, eu disparo o choque e vou para os 2 minutos. Por quê? Eu não vou preocupar com o ritmo durante os 2 minutos. Acontece muito durante os cursos, muito. Você está lá reanimando o paciente, ele está lá, ó, bonitão, com uma TV. E aí o aluno fica na angústia ali de querer chocar. Mas o que você está vendo ali? Você está vendo a reanimação cardiopulmonar. Eu vou jogar lá no grupo depois, dessa última agora deu pra... Aí, exatamente. Então você está vendo ali, aquela TV que você está vendo, na verdade, é a RCP. E aí fica naquela ânsia de chocar e tudo. E acaba que é uma sistolia e você está vendo só a reanimação. Então tem que checar os cabos também, tá? Nossa, é comum demais soltar eletrodo. Comum demais, tá? E você tem que mudar a derivação. Obrigatório também. Obrigatório, tá? Então, se o monitor está em D2, você tem que passar para D3, ou D1, AVL, AVR, e aí fica a gosto do cliente, tá? Mas tem que mudar a derivação. Ah, mas eu estou checando na pá. Beleza, você está checando nas pás, certo? Aqui, por que a gente coloca a pá dessa forma? Você tem o triângulo... Cara, eu esqueci agora o triângulo de... Esqueci. Não vou lembrar o nome, é um nome acho que é alemão, se não me engano. Você tem o triângulo de derivações. Aqui, a pá em região superior aqui do mamilo e em região axilar, você está vendo D2, tá? Se você inverter as pás, então uma sobe, uma desce. Você muda para D3, certo? E se você colocar as duas em linha mamilar, você vê D1. Então, tem como mudar a derivação nas pás? Tem, e é isso que a gente faz na prática. Tá? É isso que a gente faz na prática. Então, protocolo da cagada tem que ser feito. Gabriel, tava em assistolia, RCP por 2 minutos, mantém a sistolia. Eu tenho que refazer o protocolo? Obrigatoriamente. Obrigatoriamente. A sistolia só é a sistolia se for feito o protocolo da linha reta. Tá? O mais comum de estar alterado é o ganho, né? Ele tá 0,5. Mandatório. Então, muito comum você pegar lá o ganho, ele tá 0,5, né? E fica aquele... Aí você vai lá e passa para 2x de ganho, você vê lá, né?
E tem casos também que, por exemplo, o paciente voltou, o ganho tá baixo, você não consegue ver o QRS porque o ganho tá baixo. Então, tá linha reta. Você vai lá, aumenta o ganho, tá o QRS lá, tá? E agora falando do tratamento propriamente dito, tá? Então, o principal... Doutor, te corrigindo aqui, triângulo do Einthoven. Einthoven, exato. Todo mundo mandou aqui assim. Exato. Então, Exatamente. Então, principal tratamento para parada cardiorrespiratória, reanimação cardiopulmonar. Tá? É o principal. Se você não fizer um fluxo coronariano, se você não mantiver um débito que garanta fluxo coronariano, você não vai ter um retorno de circulação espontânea. Tá? Não adianta. Não adianta. E aqui é até interessante trazer para vocês que assim, Gabriel, você está falando de circulação coronariana, você está falando de débito cardíaco, etc. Qual que vai ser meu objetivo? Supondo, eu estou lá no Einstein, meu paciente está invadido até o fio de cabelo, parou, qual que vai ser minha meta? Como que eu vou saber que eu estou fazendo um RCP de alta qualidade nesse paciente? Eu vou focar na sistólica? Não. Você vai focar na diastólica. Você vai focar na pressão arterial diastólica desse paciente. Tá? Por quê? É na diástole que você tem a perfusão coronariana. Então lembra lá, faz a sístole, na diástole, fecha a válvula aórtica e aí você irriga o seio coronariano. Tá? Então você tem que focar principalmente na diástole. Gabriel, quanto que eu preciso dar de diástole? Manual ACLS fala em 20 milímetros de mercúrio, tá? Em experimento com animais, eles viram que tem um retorno de circulação espontânea, uma taxa mais alta de retorno de circulação espontânea quando você trabalha aí com uma diastólica de pelo menos 30, tá? Então, a nível de manual, 20, a nível de estudo, 30, tá? Você consegue medir isso durante a PCR? Se você tiver com uma pressão arterial invasiva, consegue, tá? Bom, tratamento medicamentoso das PCRs. E aqui, o que eu focaria? Adrenalina, amiodarona e magnésio. Tá? Tem lidocaína? Tem. Por que eu não gosto de nem assim trabalhar muito em relação à lidocaína? A lidocaína você tem de 1% e de 2%, com vaso constritor e sem vaso constritor. E aí, o que é a questão? A primeira dose você tem que calcular por quilo do paciente, a segunda dose você tem que calcular por quilo do paciente também. A vasta maioria das vezes, em especial no ambiente extra-hospitalar ou, por exemplo, num CAIS, numa UPA, alguma coisa assim, se o paciente chegar parado para você, como que você vai saber qual que é o peso do paciente? Olhômetro. Então, existe uma chance muito alta de você errar a dose? Existe. Por que eu falo muito amiodarona e eu peço para vocês se aterem só a amiodarona num contexto adulto? Porque a amiodarona é uma dose fixa. A amiodarona é 300 na primeira, 150 na segunda, não se fala mais nisso. Tá? Então, por isso que eu falo para vocês, no braço lá do ritmo chocável, atenham-se a amiodarona. Mas uma PCR refratária. Gabriel, você nunca fez lidocaína? Já fiz lidocaína. Para PCR refratária, etc., um FV refratário, já fiz, já. Mas ali na hora da bucha, a amiodarona, você não precisa pensar, é medular, tá? O magnésio, trouxe para vocês também, porque eu falei dele lá no Torsar, tá? Então, igual eu falei para vocês, ele vai entrar mais para frente,
numa FV, numa TV refratária e no Torsat também, da forma que eu falei para vocês, 2 gramas na primeira, 2 gramas na segunda dose, tá? Com um máximo de 4 gramas, tá? Ah, então eu posso pensar no magnésio, no átrio intraparada? Posso, desde que seja refratário. E aí eu vou trazer uma atualização para vocês de 2023, que saiu, acho que em novembro, se eu não me engano, tá? Ah, bicarbonato, posso pensar? Posso, mas de novo, não é uma coisa que está no fluxograma. Dá uma coçada na mão de fazer bicarbonato, né? Ah, pô, bicarbonato, não sei o que, não tá voltando, faz bicarbonatinho. Coça a mão, eu sei que coça, tá? Mas eu vou mostrar para vocês um documento da American Heart Association que traz que não é para pensar em bicarbonato para todo mundo, tá? Tratamento não medicamentoso, então. Resolução da causa base da PCR. Então, é tratar os 5Hs e os 5Ts, tá? Ah, Gabriel, mas você falou que um dos T's pode ser acidose. Eu posso tratar a acidose com bicarbonato? Poder, pode, mas é controverso, porque o bicarbonato ele vai liberar H+ no sangue do paciente, e se você não conseguir exalar o CO2, pode ser que você piore a acidose do paciente. Pensem nisso, tá? Então, bicarbonatinho para todo mundo, pode ser que você piore isso, tá? Pode ser que você piore. Não medicamentoso ainda, o choque, tá? Mandatório nos ritmos chocáveis, mandatório mais inclusive do que medicamento, tá? E de novo, RCP de alta qualidade, tá? Mandatório, mandatório, mandatório. O paciente não vai voltar se ele não tiver sendo, se não tiver sendo realizado uma RCP de alta qualidade. Gabriel, o que é um RCP de alta qualidade? Para adulto, uma compressão de 5 a 6 centímetros, tá? Uma frequência de 100 a 120. E eu acho que a parte mais difícil não, mas a parte que a gente vê mais erro, né, Leandro? Deixar o tórax retornar completamente, tá? O cara fica em cima do tórax do paciente, não deixa o tórax retornar completamente. Hora que é a pausa também, o cara tá lá com a mão no peito, com a mão no peito do paciente, fazendo pressão. Então, e cabe ao líder da equipe garantir isso, tá? Cabe ao líder da equipe garantir isso. Uma outra polêmica que eu vou trazer aqui para vocês agora também. Eu não coloquei na aula, mas é uma polêmica que eu vou trazer. Ano passado, acho que setembro, eu vou mandar no grupo depois. E assim, como estamos entre médicos aqui, eu vou trazer a polêmica, uma polêmica mais pesadinha. É um estudo que chama Can Lead, então pode liderar, na tradução literal, que mostrou que a PCR liderada por enfermeiro e deixando o médico, deixando a cargo do médico só a carga cognitiva para tratar os 5Hs e 5Ts, teve uma melhor taxa de retorno de circulação espontânea do que se for o médico liderando a PCR e pensando nos tratamentos. Então, o enfermeiro ele fica a cargo da RCP de alta qualidade, de comandar os ciclos, etc. E o médico fica ali com a carga cognitiva de pensar no caso do paciente, pensar nos 5Hs e 5Ts e atuar para mitigar os 5Hs e 5Ts. Isso mostrou melhor desfecho pro paciente, tá? Polêmica dentro desse estudo. Foi um ambiente simulado, não foi um ambiente real, tá? Não trouxeram isso ainda para testar na prática, tá? Vamos colocar numa UTI para gerar isso, vamos colocar em algum serviço para gerar isso. Porém, até o momento que a gente tem é que talvez seja melhor para o paciente, tá? Se eu não me engano, foi setembro do ano passado. Aqui, que eu falei para vocês, então, os vasopressores. Por que eu trouxe isso aqui para vocês também?
assim como eu, acho que muita gente achou que a vasopressina estava morta, né? Durante a parada cardiorrespiratória. E esse documento aqui, porque saiu um estudo ano passado, acho que abril mesmo, usando a vasopressina em associação com a metilprednisolona, tá? Que fez o paciente que aparentemente teve um retorno da circulação espontânea levemente melhor, tá? E aí essa atualização do ACLS trouxe esse talvez, tá? Então, que é ali o quarto item, tá? Então, talvez possa voltar aí ao protocolo nos próximos anos, tá? E a vasopressina também tem alguns outros estudos que falam dela no pseudoASP. Aí passa o ultrassom, vê ali que tem uma contração, você faz uma carga de vasopressina, você faz uma dose ali de vasopressina para tentar contrair isso, dar mais fluxo para o coração e isso gerar débito. Nada ainda a nível de American Heart Association, tá? Então, evidência 1, epinefrina, tá? Adrenalina na PCR e indiscutível, tá? Medicações não vasopressoras durante a PCR. Os 3 últimos ali, ó. Então, não tem porquê fazer cálcio de rotina para todo mundo, não tem porquê fazer bicarbonato de sódio para todo mundo e não tem porquê fazer magnésio para todo mundo, tá? Situações específicas requerem medidas específicas. Não vai fazer magnésio para ninguém mais. Acabei de mostrar para vocês o torsar, tá? Então, situações que se tratam com magnésio, você vai fazer magnésio, óbvio, tá? Mas não é para todo mundo. Vou fazer um magnésio aqui para testar, para ver se é. Não faça, tá? Acho que agora a gente já vai para o caso clínico, se eu não me engano. Tá. Então, só trazer vocês de novo aqui pro fluxograma, tá? Então, mandatório a gente identificar se é um ritmo chocável ou não chocável. Se for um ritmo chocável, primeira linha de tratamento, choque, tá? Depois da RCP de 2 minutos, de 2 minutos de RCP, se continuar num ritmo não chocável, novo choque. No ritmo chocável, novo choque, tá? Só depois de 2 choques que você vai pensar em fazer droga, tá? Terceiro choque, ainda tá em ritmo chocável. Aí a gente vai pensar em amiodarona, tá? Gabriel, quando que eu vou pensar em fazer magnésio, por exemplo, pensando no FV e TV refratária? Hora que você fez as 2 doses de amiodarona, não reverteu, aí lá no 7º ciclo, você vai fazer, no 8º ciclo, desculpa, você vai fazer o magnésio, tá? Num ritmo não chocável, mandatório, adrenalina, tá? Então, primeira decisão que a gente tem que tomar num ritmo não chocável, óbvio, RCP e adrenalina, tá? Então, no primeiro ciclo de um ritmo não chocável, você tem que fazer adrenalina. Mais precoce. Tá? Quanto mais precoce, melhor o prognóstico, tá? E aí a gente pode fazer intravenoso e a gente pode fazer intraósseo. Uma coisa que a gente vê demais também, galera batendo muita cabeça, acesso, a não conseguir acesso. Me dá um central aí que eu vou passar um central. Esquece, tá? Pelo amor de Deus. Então, intraósseo. Lembrem do intraósseo. O intraósseo ele tem uma contraindicação. Uma fratura naquele membro, ou se já tivesse sido tentado intraósseo, etc. Mas na parada, lembrem-se do intraósseo. Tá?
Eu tô olhando aqui no cronograma, não tem intraosso. Até porque ele é muito na prática, né? Sim. Mas lá no curso a gente faz com dois modelos. Dois dispositivos, Dois dispositivos, né? O Samayo e o Big, né? A gente tem o kit de treinamento dos dois. Aí uma dicasinha, pessoal, ali, ó, tá escrito ali, epinefrina, né? A cada 3 a 5. É isso mesmo, né? Que aqui pra gente fica longe. Faça com 4. Por que com 4? Porque aí, a cada 2 vezes que trocar o socorrista, você vai saber que tem que fazer uma adrenalina. E aí você elimina uma conta de tempo para ficar monitorando, né? Então, eu costumo sincronizar a adrenalina a cada 4 junto com o socorrista e já uma pessoa a menos, uma preocupação a menos. Aí, a cada 4 minutos, uma adrenalina, vai ter trocado 2 vezes o socorrista. Exato. É uma coisa que a gente até orienta, né, durante o Sala Vermelha e durante o ACLS também a gente orienta, porque a carga cognitiva fica muito menor. Então, por exemplo, no ritmo chocável, você vai fazer adrenalina no segundo ciclo, amiodarona no terceiro, adrenalina no quarto e amiodarona no quinto. Então fica adrenalina nos ritmos pares e amiodarona nos ritmos ímpares, terceiro e quinto, tá? No ritmo não chocável, a adrenalina fica nos ritmos ímpares. Então, no primeiro ciclo, no terceiro ciclo, no quinto ciclo. Por que isso fica mais fácil? Em um ciclo você administra a medicação, no outro ciclo você prepara a medicação, tá? Então você tem tempo para preparar a medicação, você tem tempo para pedir aquela medicação e quem está na medicação tem tempo para preparar aquilo, tá? Então, e lá, pessoal, no organograma vocês não estão vendo checar pulso, né? Justamente para, igual o Gabriel falou, né? Não mudou ritmo, não precisa checar pulso. Exato, exato. Tá? Então, se não tem alteração de ritmo, não tem por que ficar checando pulso. E é uma coisa que gera dúvida. Em especial no AESP foi o slide que eu trouxe para vocês. Agora, qual que é o melhor momento para checar pulso, então? O melhor momento é quando vai trocar o socorrista que está fazendo a massagem. Né? Ele vai trocar ali, vai sair um até o outro preparar, você tem ali um tempo hábil para checar esse pulso. Exato. Nessa troca do compressor, né, você tem 10 segundos para fazer essa troca, que são os mesmos 10 segundos que você tem para checagem de pulso. Tá? Então, é mandatório que você troque a cada 2 minutos o compressor. Tá? E nesse momento, se o paciente tiver um ritmo organizado, você checa pulso. Então, vejam que sempre o manual ele traz 2 minutos de RCP, checagem de ritmo e mais 2 minutos de RCP. Se ritmo organizado lá embaixo, ó, se ritmo organizado, você vai checar pulso, tá? Que era uma outra coisa que eu tinha para falar para vocês também? Tá. Uma coisa que é comum demais no ritmo chocável. O cara quer dar o choque, deu o choque. Ele quer ver no monitor se o choque foi eficaz ou não, tá? Por que o manual manda a gente dar o choque e iniciar a reanimação logo após? Quando a gente dá o choque, mesmo que o miocárdio consiga se reorganizar, volte a um ritmo sinusal, é um miocárdio que vai voltar muito atordoado, tá? Muito provavelmente ele não vai conseguir, desculpa, nos primeiros segundos ali, gerar débito, tá? Então ele não vai conseguir gerar pulso, não vai conseguir gerar uma perfusão suficiente. Então é indicado que enquanto esse miocárdio ele está ali se reorganizando, mesmo que ele tenha um ritmo organizado, ele está ali, né? Ele vai conseguir se reorganizar, mas nesses primeiros segundos não.
Então, e é o que eu falei para vocês. Pensando num AESP lá, por exemplo, mesmo que eu tenha um ritmo organizado, que eu não consiga gerar débito, é melhor para o paciente que eu faça a RCP. Então, nesse contexto, não tem porquê eu dar o choque e ficar lá vendo se vai degenerar para um ritmo organizado, tá? Se vai converter, na verdade, para um ritmo organizado, porque esse ritmo organizado naquele primeiro momento, muito possivelmente, não vai ser eficaz para o paciente. Então é melhor eu fazer RCP, daí 2 minutos. Eu vejo, não, tem um ritmo organizado checa pulso. Tem pulso. Tem pulso, você está gerando algum grau de perfusão para esse paciente, tá? E aí sim, a gente vai para os cuidados pós-parada, tá? Tem um vídeo, eu até fiz um react desse vídeo lá no meu Instagram, quem não tá seguindo, segue lá depois, Dr. Leandro Morim, DR Leandro Morim, justamente fazendo um eco, né, numa parada, e aí lá no vídeo fica bem claro, na hora que choca, o jeito que o coração volta, né? O coração volta meio batendo, mas atordoado. Volta meio Eu bobão. vou jogar no grupo do WhatsApp o vídeo. E volta, é um miocárdio que volta atordoado ali, ele volta meio bobo, tá? É até interessante o Leandro trazer essa questão do ultrassom também, porque mesmo que a unidade tenha ultrassom, mesmo que você esteja numa UTI que tem ultrassom, num hospital que tem ultrassom, etc., por que é muito complicado essa questão da ultrassonografia durante a parada cardiorrespiratória? Você tem 10 segundos para trocar o compressor, você tem 10 segundos para checar ritmo e talvez pulso, e você tem os mesmos 10 segundos para avaliar ali uma janela subcostal ou uma longitudinal, enfim. Então você tem 10 segundos, você tem direito a ficar parado 10 segundos. Tá? Então, assim, você precisa de um operador muito experiente de ultrassom para ir lá e fazer uma imagem em 10 segundos e falar assim, não, aqui talvez seja um pseudaesp. Então, muita gente sequer tem essa mão, vamos colocar assim, tão boa para fazer essa aquisição de imagem em 10 segundos. Quem dirá fazer a aquisição, analisar a imagem e falar assim, pode ser um pseudaesp. Então, por isso que é complicado, tá? É interessante que você, né, eu tenho ultrassom. Se você suspeitar, por exemplo, de um tamponamento cardíaco, óbvio que é interessante você fazer isso, porque você vai diagnosticar e já vai propor tratamento, tá? Mas tem essa questão do tempo, tá? Acredito que agora é o caso clínico. Exato. Caso clínico, 15 minutinhos, que nós já estamos no... Beleza. Bom, então... E aqui eu vou pedir participação de vocês, tá? Então, um paciente de 28 anos, triatleta. É por isso que eu não faço atividade física. Pois é. Triatleta, tá? Sem comorbidades conhecidas. O cara fez um treino pro Ironman. Então, o cara quer ir lá pro Havaí, fazer o Ironman lá do Havaí, tá? Pra quem não sabe, o Ironman, acho que é a prova mais extenuante que existe na face da Terra, né? Então, se der uma maratona, são acho que 70 km de pedalada, mas não sei quanto de natação. Então, assim, o cara para fazer um Ironman, literalmente tem que ser um homem de ferro mesmo. Então, ele fez um treino. Algumas horas após, ele começou a sentir uma mialgia, cefaleia, e optou por ir até o pronto-socorro, tá? Então, você tá lá, um sagaz plantonista, falou, pô, vou pedir um eletro, né? Vamos, apesar de aparentemente não ter um fator de risco, vamos fazer um eletro. Tá aí o eletro do paciente, tá? Frente a esse eletro, quais seriam as hipóteses diagnósticas de vocês? Vamos por parte. Considerando que eles não fizeram de pirona e mandou embora não, né?
Considerando essa parte. Maurício, dá o feedback aí pra nós. O que vocês têm de hipótese diagnóstica aí pra esse paciente? Assim que aparecer aqui, ó, aviso. Já tem, então, Rabdomiólise. Isso. Boa. O que mais? Temos mais alguma coisa aí? Hidratação. Pode ser uma. O que mais? Pediram para deixar o eletro na tela. Opa. Hiperc, acidiose. E aí? O que vocês estão vendo de alteração nesse eletro aí? Acidiose devido à rabdomiólise. Beleza. Bom, como que vocês vão confirmar, descartar as hipóteses diagnósticas de vocês? Vocês vão internar esse paciente? Vocês vão deixar esse paciente em enfermaria? Vocês querem deixar monitorizado? Querem pedir mais algum exame? Como que esse paciente pode evoluir? Como que vocês querem tratar? E aí? O pessoal falou que não viu nada no eletro, dor precordial. Beleza. Então, eletro normal? E aí, Leandro? Interna e monitora e pede marcadores cardíacos. Boa. Aí você tá lá prescrevendo, a enfermeira te chama. Doutor, teve uma alteração aqui no monitor? Tá assim, ó. Você vai checar, o paciente tá responsivo, tá com o cianose central sem pulsos. E aí, o que vocês vão fazer pro paciente agora? O que você faria, Leandro? Chamaria um médico. Boa. Né? Opa. Boa. Boa. E aí? A gente acabou de discutir isso. O que o paciente tá apresentando aí, gente? Inicia RCP. Alguém falou. O que mais? TV, choque, TVSP, chocar. E aí? Inicia RCP. Boa. Então, aqui a gente está falando, a gente tem um ritmo organizado no monitor? Temos um ritmo organizado, tá? Uma frequência mega alta, então 220 de frequência, então é uma taquicardia? É uma taquicardia. Então, um ritmo organizado, uma frequência alta, paciente sem pulso, o que a gente está falando? Taquicardia ventricular e o paciente está em PCR, tá? Então, mandatório aqui, inicie RCP, busca o desfibrilador o mais rápido possível e tome-lhe choque no peito, tá? Se for monofásico, 360 Joule, se for bifásico, 200 Joule, ou a carga máxima do monitor, tá? Por que eu falo isso? Aqui no Einstein, inclusive, o monitor padrão nosso aqui é 270 Joule, tá? Então já tem alguns monitores que tem essa diferença aí da carga, tá? Então, na dúvida, gira, Põe no talo. põe no talo e prega, tá? Beleza. Então, ótimo, vocês carregaram o monitor, desfibrilaram e o paciente está com esse ritmo agora. E agora, o que a gente faz? Ali eu dei de graça, não coloquei sem pulso. Droga. E aí, o que faremos? Eu não vou chamar o médico, ele já tá lá, né? Então, Continua RCP. Ver se sai mais alguma coisa. Que mais? Rapaz, esse eletro ali foi. Torsade, Você fez ele chocando o paciente? Hã? O eletro? Essa é a tira do monitor. Ah, depois. O pessoal tá falando. Entendi. Tô comentando aqui com o Gabriel o seguinte, pessoal, o eletro foi contínuo ali, né, no monitor. Esse daqui, ó, esse monitor é compatível com esse daqui, tá? Então é do mesmo caso clínico, foi um paciente que eu atendi, tá? Então esse aqui foi um caso meu, eu que conduzi. O paciente não estava parado, era uma TV com pulso, tá? Que eu fiz uma cardioversão elétrica sincronizada, tá? Mas, obviamente, que eu não vou trazer fácil assim, né? Então, beleza. Aqui, continuamos RCP,
que mais que a gente tem que pensar aqui? O que a gente tem que tratar aqui? O que a gente tem que pensar para trazer esse paciente para o retorno de circulação espontânea? E aí? Magnésio. Quem falou magnésio? Por que do magnésio? O que você está pensando aqui no magnésio? 5H e 5T. Pergunta pro Fernando Vinícius, por que o magnésio? Torades. Ó, vou voltar lá no torsar. O torsar, ele tem onda P? Onda P. Tem onda P? Não tem onda P. É um ritmo completamente anárquico, tá? Ele tem essa lógica dele torcer ali no mesmo ponto, tá? Mas é um ritmo completamente anárquico. Então aqui, ó, a gente tem um ritmo organizado. O final ali dessa tira de elétron é um ritmo organizado. Vocês veem que o paciente tem onda P, tem um QRS, o QRS é estreito, e a gente tem uma onda T. Então é um ritmo organizado? Sim. No nosso caso clínico, é um ritmo organizado, tem onda P, tem QRS estreito e tem onda T. Tem pulso? Não tem pulso. O que eu tô vendo aqui? Qual que é esse ritmo, então, de parada? Se tá sem pulso, é uma parada cardíaca. Certo? Qual que é o ritmo de parada que eu tô vendo aqui? ASP. É isso aí, é um AESP, tá? Então, atividade elétrica sem pulso. O coração tem toda a sua morfologia elétrica preservada, só que ele não está conseguindo gerar débito cardíaco. Atividade elétrica sem pulso. Para quem falou 5H e 5T, parabéns, tá? Então, atividade elétrica sem pulso, eu tenho que obrigatoriamente pensar em 5H e 5T, tá? Beleza. Em pensando em 5H e 5T, o que vocês querem fazer para esse paciente? Um paciente de 28 anos, teve um esforço físico violento. Agora eu vou dar a deixa aqui. É um paciente que tem uma onda T apiculada no eletro de entrada. Agora eu dei de graça. Agora eu entreguei, né? Gasometria e eletrolitos. Beleza, o paciente está parado. Você quer gasometria mesmo? Vai ter uma acidose e um consumo de bicarbonato. Uma acidose metabólica. Solicitar eletrolitos. Beleza. É um potássio de... Fez na gaso lá, viu um potássio de 8,2. É primeiro que nem cabe esses exames na PCR, mas tudo Exato. bem. Mas tá bom. Pediram, vamos lá. 8,2 de potássio. E aí? Hipercar, gluconato de cálcio, glifonisulina. O que mais, gente? E aí? No final do curso, o Maurício já vai estar... Agonista, eu vou pedir meu certificado. P2 agonista. Tá. Gente, vamos lá. Vamos lá. Ó, gluconato de cálcio é uma boa opção? É uma ótima opção, tá? Porque que muito provavelmente a gente realmente está falando de uma hipercalemia, tá? É um paciente que pode estar desidratado? Pode. O cara acabou de correr uma maratona. O cara correu 42 km. Fora o nado, fora a bike, tá? Então é um paciente que eu tenho que pensar em desidratação obrigatoriamente, tá? Obrigatoriamente, tá? Então hipovolemia para esse cara é uma hipótese diagnóstica, é uma boa hipótese diagnóstica. Uma hipercalemia secundária a uma rabdomiólise é uma boa hipótese diagnóstica, é uma ótima hipótese diagnóstica. Em especial, olha lá, ó, depois que ele voltou, que ele foi desfibrilado,
A onda T dele continua apiculada, continua onda T em tenda. Aconteceu Tá. recente, né? O quê? Um paciente de maratona com rabdomiólise foi a óbito. Acho que eu Recente. vi na mídia. Recente. É igual por... Aí perguntaram aqui, mas e a via aérea? Rabdomiólise? Cara, então, para esse paciente, e aí a gente volta lá na aula. Se é um paciente que eu consigo manter uma oxigenação, se eu estou ventilando com, por exemplo, uma bolsa válvula máscara, eu não preciso pensar numa via aérea agora, tá? Eu não preciso pensar na via aérea agora. Igual eu falei para vocês, não é mandatório a gente avançar a via aérea no paciente em PCR, tá? Não é mandatório, certo? Então, ó, gluconato, boa. Reposição hídrica, né? Uma expansão volêmica é uma boa opção de tratamento. Nesse caso aqui, o bicarbonato poderia entrar como uma opção? Poderia, por conta de uma possível acidose, tá? Me pergunto se daria tempo, horas após esse esforço físico, ele fazer uma acidose tão importante por conta dessa injúria renal, tá? Apesar de poder estar fazendo uma rabdomiólise, essa falência renal eu não espero de forma tão breve, tá? Em especial num paciente jovem com mecanismo de compensação, tá? Mas aí é outra pegada. E também eles fazem reposição, né, durante. Exato, exato. Então é outra pegada. Então, beleza. Ok. Então, fizemos todas as medidas, fizemos gluconato. Só para quem falou em glicoinsulina, por que eu particularmente, Gabriel, não pensaria em glicoinsulina nesse contexto? Pelo tempo, tá? Você tem que preparar a solução glicosada, você tem que ir na farmácia buscar a insulina, porque muito provavelmente você não vai ter insulina no seu carrinho de parada, tá? Então até você ir lá, manda buscar, não sei o que, foi-se 8 minutos aí de PCR, tá? Até conseguir preparar a solução e infundir essa solução para ela fazer efeito, é um tempo precioso que a gente tem que possivelmente a gente vai estar perdendo, tá? Então aqui, carbonato de cálcio é uma opção, gluconato de cálcio é uma opção, bicarbonato de sódio é uma opção, e expansão volêmica é outra opção também, tá? Mas assim, a glicoinsulina, eu no intra-PCR, tá? Eu acho que tem essa observação a ser feita, tá? Por conta do tempo. Gabriel, e outro caso de hipercalemia. Eu uso demais, tá? Glicoinsulina é uma boa opção para você segurar o paciente ali enquanto você passa um catéter, etc. É uma boa opção, mas no intra-PCR, só tomem cuidado com essa questão do tempo, tá? Bom, então beleza. Fizemos tudo. O paciente tem esse eletrocardiograma agora. Ele segue responsivo, tem uma cianose periférica, os pulsos centrais estão palpáveis. Ó, se o pulso central está palpável, o que aconteceu com o paciente? Voltou. Certo? Então o paciente tem retorno de circulação espontânea, tá? E agora, qual conduta tomar? Postar no Instagram, PCR revertida. Pá, dá aquela carimbada assim, né? Pá. Cuidados pós-parada. Beleza. Abriram champanhe. Cuidados pós-parada. Quem falou dos cuidados pós-parada aí? Especifique. É esse ponto que eu quero chegar. LAB, olha lá, LAB, eletroencefalo, TC de crânio, raio-x de tórax e ECG de Calma, gente, esquece exame. Ó, o eletro tá na sua frente, tá?
TC de crânio, o paciente está com 5/3. Instável. Você quer levar o paciente para TC de crânio agora? Você quer fazer o eletroencefalograma agora? Não tem nenhuma outra medida que você quer tomar assim, não. Vou fazer agora. O paciente tem 28 anos, sem comorbidade prévia. Temperatura, laboratório, expansão, ECG. O ECG tá na sua frente. Expansão. Quanto que você quer de expansão? Eles estão demorando, porque nesse momento eles estão ligando pro SAMU pedindo resgate. Voltou, liga pro SAMU. Falaram duas respostas de expansão, 2.250 ou 1.000 ml. Beleza. Em relação à expansão, e a gente bate isso muito no curso também, hoje o que a gente fala em relação à expansão é uma expansão guiada frente à resposta, tá? Então uma expansão um pouco mais parcimoniosa, a depender de como o paciente responde, tá? Num paciente de 28 anos sem comorbidade prévia, muito possivelmente ele vai responder bem. Né? Eu espero que esse coração seja bom, em especial porque o cara era triatleta. Se o coração não fosse bom, eu não esperaria que ele fosse triatleta. Então, assim, a gente fala muito isso hoje em relação às metas, né, de reexpansão. Faz 500, reavalia, faz mais 500, reavalia. O que é mandatório nesse momento agora, vocês entenderem? É um paciente que vocês precisam estar do lado. Vai fazer 500? Cara, fica do lado. Correr o volume, tudo. Vai puxando pressão, vai vendo como que esse paciente responde, tá? Então, assim, Gabriel, eu vou correr 2.000 de volume para ele e daqui 10 minutos eu volto para ver como que ficou. Não é isso, tá? É um paciente que, por exemplo, eu posso pensar já em começar uma dose de droga vasoativa enquanto eu faço a expansão volêmica. Perfeito, tá? A gente não precisa falar, eu vou fazer 3.000 de volume para o paciente para depois pensar em droga vasoativa. Pensem nas coisas simultaneamente, tá? Eu fiz 2, ele estava respondendo, eu fui progredindo a expansão volêmica, ele não precisou mais da droga vasoativa. Maravilhoso. Você resgatou ele de forma mais rápida, encheu o tanque dele e depois tirou a droga. Cara, excepcional, conduta otimizada. Excelente. Para quem estava batendo na tecla lá em cima em via aérea, agora a gente vai pensar em via aérea definitiva. Por quê? Porque o paciente segue responsivo mesmo depois do retorno da circulação espontânea. Tá? Então aqui vai entrar no ABCDE do cuidado pós-parada. Tá? A via aérea desse paciente está garantida? Ele precisa garantir via aérea? Ele está responsivo. Ele precisa garantir via aérea, ele não protege via aérea. Tá? Esse paciente aqui, ele está saturando bem, com a ventilação que eu propus para ele, a capnografia está adequada, eu vou manter esse paciente no ambu, eu vou passar esse paciente para o ventilador. Então agora é o momento dessa tomada de decisão. Tá? O paciente está com cianose periférica, eu consigo palpar só pulso central, o pulso periférico está ausente, ele tem uma PA de 5. Eu vou fazer expansão volêmica, eu vou colocar droga vasoativa, eu penso em fazer inotrópico ou não para esse paciente. Então, são as medidas que a gente vai tomar agora. Eu vou chegar lá no D, ele está responsivo, eu vou pensar no controle direcional de temperatura, vou. Quem falou em relação ao eletroencefalo, cara, foi muito bem pensado. Mas assim, eu vou fazer um eletroencefalo desse paciente? Vou. Mas primeiro, eu quero encaminhar ele para algum outro lugar, ou eu quero deixar ele no PS, eu vou fazer o eletroencefalo desse cara lá no leito da estabilização da UPA, ou eu quero mandar ele para um lugar mais especializado. Ele estava com potássio de 8, eu quero dialisar esse paciente, eu quero controlar essa rabdomiólise, eu quero seriar exame dele. Então, para onde que eu vou encaminhar esse paciente? Ele tem indicação de pulcate? Aparentemente não, ele não tem um supra de ST. Então, vou mandar esse cara para UTI. Agora sim, eu resgatei esse cara. A pressão tá 11/5, 11/8, vamos colocar. Agora eu vou pedir a transferência desse paciente.
Sim, esse paciente estando estabilizado, eu vou pensar em, por exemplo, uma tomografia de crânio, alguns outros exames? Sim. Então, pensem primeiro em manter a estabilidade do paciente. Faz o ABCDE primeiro, tá? Então, você vai pensar em exame? Vai lá no final, lá no E. Porque não Tá. faz sentido você ficar toda PCR querendo perfundir de débito cardíaco e na hora que você volta esse coração, você não continuar pensando em manter o débito cardíaco, manter a perfusão cerebral. Esse paciente com pressão de 5/3, você vai fazer o transporte desse paciente, quiçá para UTI, ele vai parar no meio do transporte. Ele vai parar no meio do transporte, mesmo que seja na mesma unidade de saúde, mesmo que seja no mesmo hospital. Você tem que resgatar minimamente esse paciente, tá? Você tem que fazer um resgate mínimo dele, tá? Nesse contexto, vamos jogar a última polêmica? Posso fazer droga vasoativa em acesso periférico? Pode fazer droga vasoativa em acesso periférico. Vocês acabaram de fazer adrenalina para esse cara no acesso periférico. Você não vai colocar uma nora para ele em acesso periférico? Cara, aí o intensivista que lute com ele na UTI, tá? Aí o intensivista que lute com ele na UTI. Então assim, não só pode colocar, como deve colocar. A única coisa que você tem que tomar cuidado, o acesso periférico, tá bom? Tem risco desse acesso periférico perder e infundir? Esse risco existe em todo e qualquer paciente. Mas assim, o acesso periférico tá bom, correu bem o volume, a veia tá ali, tá boa, não tem por que a gente não pensar em colocar droga vasoativa nesse paciente, no acesso periférico, tá? Eu estabilizei, beleza, tá ok, ótimo. Vou encaminhar esse paciente para UTI? Beleza. Lá na UTI a gente pensa em um acesso central. Só que é o caso assim também. Ah, eu vou ter que ficar com esse paciente 12 horas, 6 horas. Não é também, você não vai estender a infusão dessa droga vasoativa ad eterno nesse acesso. Você vai fazer o resgate desse paciente no acesso venoso periférico até você conseguir pensar no acesso venoso central. Então, o acesso periférico pode ser usado? Pode e deve. Mas até você ter tempo de se organizar para passar um acesso venoso central. E de preferência cubital para cima, né? Exato. Tá? Então, a gente fez o resgate desse paciente, etc. O paciente foi encaminhado para UTI, fez diálise e conseguiu ir pro Ironman. Daí 2 anos. 8 meses depois. Ah, louco. Cara, 28 anos, pô. Gente, acho que para uma aula à distância, acho que a gente conseguiu abranger bem o conteúdo. Caso fique alguma dúvida, caso reste alguma coisa que vocês queiram discutir, estou plenamente disponível no grupo, tá? Caso tenha ficado alguma coisa em aberto, por favor, manifestem-se lá no grupo, tá? Que a gente vai discutindo, eu vou respondendo vocês, tá? A semana que vem a gente tem aula de intubação, né, Leandro? Não, semana que vem é dispositivos de oxigenação Show. e máscara laríngea. E, pessoal, semana que vem, bateu a agenda aqui na Associação Médica, a nossa aula vai começar às 20h30, tá? Eu sei que vocês ficam ansiosos aí, mas vai ser às 20h30. A aulinha curta também, não é muito extensa, né? O Gabriel não vai vir para ficar enrolando, tô brincando. A aula é curta, mas vai começar às 8h30. Isso que eu falei pouco hoje, hein? Ele resumiu. Caiu, mas a aula vai ficar gravada e eu envio no grupo. Ah, tá. O Maurício tá falando que o link do YouTube caiu, quem tava lá assistindo lá, mas a aula ficou gravada, vai ser salva lá. Assim que disponibilizar, a gente joga lá no grupo também. Então é isso aí, pessoal. Obrigado novamente. Cheguei a ver ali um momento que tinha quase 100 pessoas de novo no Zoom, né? No YouTube eu não cheguei a reparar. Obrigado por estarem aqui com a gente, né? Lembrando que nada foi feito da cabeça do Gabriel, foi tudo protocolar, tudo de estudos, né? E estamos à disposição. Obrigado mais uma vez à Associação Médica, ao Serem, que estão proporcionando isso aqui, juntamente com a Cursar Treinamentos.
e a gente continua à disposição de vocês. No mais, uma boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigado. Qualquer dúvida, a gente está à disposição.